a great big world. She's just another girl. Then why can't I sleep at night? And why don't the moon look right? The sound's off, but the TV's on. And it's a great big world. She's just another girl. Don't let her stick it to your heart, boy. She's just another girl. All of my friends say she's just another girl. Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Mais e Melhor desta semana. Hoje falamos das diferenças que a alimentação provoca no nosso dia-a-dia. Não perca dicas, sugestões e conselhos, sempre com o apoio da Prozis. Sejam muito bem-vindos a um Muito Mais e Melhor. Eu estou aqui com o Rui, nesta praia belíssima, um local perfeito para se dar exercícios físicos. Hoje vamos ter uma versão diferente. É que eu hoje vou estar noutra perspectiva. Porque assim, normalmente sou eu sempre que faço os exercícios, ele ou a Rita mandam-me e eu sou obrigada a fazê-los, mas não tenho a perspectiva de fora de um PT, ou seja, não tenho a perspectiva de se estou a fazer corretamente. E por isso, hoje, quem manda? Basicamente, sou eu. Vamos optar por vos dar aqui duas ou três componentes críticas de cada exercício. Não precisamos de muito mais. Quanto mais indicações nós dermos, principalmente para quem não faz exercício regular, Começa-se a baralhar por começa a completo. preocupar-se com muitas questões e depois, às tantas, já não sabe se há de ter o glúteo apertado ou o abdominal ou o ombro aqui Claro. mais em cima ou mais abaixo. E, portanto, o objetivo é exercícios simples. Por onde devo começar e que importância que esses exercícios e esses estímulos vão ter nos restantes exercícios que nós mais executamos. Por exemplo, vamos começar com uma estabilização anterior com uma prancha, depois passamos para uma estabilização da cadeia posterior com uma ponte para glúteos e terminamos com um agachamento. Agora vamos, então, como tu disseste, para o primeiro exercício, que é a prancha. Exatamente. Exatamente. Então, o que é que nós vamos fazer, aquilo que tu vais exemplificar neste momento? Exemplificar aqui três aspectos principais da ativação muscular e de alinhamento, neste caso da coluna, para que as pessoas depois lá em casa possam perceber qual é que é o transfer que podem tirar da prancha para os restantes exercícios. Claro. Primeira situação, vamos para baixo. Na prancha, quais são as indicações que costumamos dar? Os ombros. Cotovelos alinhados por baixo dos ombros, ok? Exatamente. Primeiro, depois, joelhos no chão, se assim for necessário, Exatamente. para quem é iniciante. O pescoço alinhado com a coluna. A partir daqui, vamos subir então para a prancha e daqui conseguimos perceber que neste caso eu não tenho o meu glúteo ativado, certo? Se eu ativar, vai-se perceber logo. Nota-se logo a diferença que existe, Ok, exatamente. abdominal está ativo e agora o que é que tu Falta consegues identificar? esta zona. Ora bem, então vamos retrair as omoplatas. E nota-se logo o decréscimo dele e fica tudo alinhado. A coxa vai ficar ativa na mesma e eu tenho as minhas articulações quase todas em carga. Pelo que tenho aqui uma boa ativação muscular, ainda que na ausência de movimento. Na opção, mantemos a retração das omoplatas, o glúteo ativo Exato. e o abdominal ativo. Isto para quem não conseguir aguentar, sem dúvida, estar sempre a fazer a prancha completa. Exatamente. Pode até intercalar, correto? Como nós já tínhamos referido. Pode até intercalar, como opção de progressão, joelho até ao chão, descanso 2-3 segundos, volta a subir. Exato. Sempre que eu voltar a alinhar em prancha, eu tenho que garantir glúteo apertado, abdominal apertado e retração das omoplatas. Exatamente. Natália, a alimentação tem um papel fundamental na nossa qualidade de vida. Por isso, de que forma é que aquilo que comemos diariamente vai influenciar o nosso dia-a-dia? Sim, portanto, sim, a nossa saúde é influenciada pelo modo como nos alimentamos, nós somos o que comemos e isso é verdade. E muitas das vezes nós não temos tempo a fazer refeições muito completas. E o fast food aparece como uma solução. E o fast food não é mais do que aquilo mesmo que as palavras indicam. Uma comida de preparação rápida, comemos e temos de nos despachar para ir trabalhar, muitas vezes agarrados ao telemóvel, e acabamos por não ter as quantidades de nutrientes necessárias, tanto vitaminas, sais minerais e mesmo teor de fibra. E acabamos por ter maiores desequilíbrios no nosso organismo.
Outra coisa que essas refeições têm muitas das vezes é um alto teor de sal. E muita gordura, não é? E muita gordura e açúcar. Eu vou apresentar aqui hoje algumas sugestões. Podemos substituir essas mesmas refeições de um modo mais saudável sem perdermos o prazer de comer. Comecemos então aqui pelos refrigerantes, não é? Que são muitas das vezes os acompanhamentos nessas refeições de fast food, com gás, sem gás, com alto teor de açúcar. Portanto, são realmente para ser postas de lado e serem substituídos ou por um sumo natural de fruta ou então mesmo uma tisana, um chá que nós podemos preparar e pôr numa garrafa e colocar umas folhas de hortelã, uns paus de canela, umas cascas de limão ou de laranja para aromatizar, nunca pondo açúcar. Depois passemos aqui para o pequeno almoço. O pequeno almoço que costuma ser menos saudável, não é? Mais rápido, porque temos pressa para sair de casa. Exatamente. Está errado porque o pequeno almoço é até A refeição mais principal. importante do Nós dia. passamos mais de 8 horas sem comer, portanto o nosso corpo está em carência e nós temos que nos alimentar convenientemente logo pela manhã e não podemos ingerir logo grandes quantidades de açúcar. Ou seja, o corpo vai absorver Rapidamente, exatamente. Portanto, temos que ingerir fruta, a tal fibra, não é, que estávamos a falar, sobre a forma de quê? De cereais mais ricos em fibra. Aqui temos a opção que muitas vezes nós damos às nossas crianças, que é os cereais com chocolate, e outros não têm chocolate, mas acabam também por ser altamente calóricos e ricos em açúcar. E podemos substituir pelos flocos de aveia. E passemos também para o pão. O pão muitas vezes é visto como um vilão e há pessoas que realmente comem pão e sentem-se mais inchadas. Eu aqui tenho esta sugestão de pão, estes dois pães. São pães sem glúten e que efetivamente vão-nos trazer menos inchaço, porque começa-se a ver que as pessoas, quando comem mais glúten, sentem-se mais inchadas, têm mais gases. Hoje falamos das diferenças que a alimentação provoca no nosso dia-a-dia. Portanto, aqui na sala de make-up, vamos falar das diferenças que a make-up provoca no nosso dia-a-dia. Exatamente. Portanto, vamos tentar perceber um ou outro produto, como é que nós vamos conseguir evidenciar cada ponto na nossa maquilhagem. Neste caso já tens a correção feita e eu, através dos teus olhos, vou dizer lá para casa aquilo que nós conseguimos fazer com uma sombra e mostrar um look de forma a puxar o nosso olho, mas de uma forma mais natural e mais simples, que funciona em todo o tipo de olhos. Ok? Vamos começar então pelos olhos. A dificuldade principal é saber até onde é que a sombra vai. É muito simples. Nós fazemos aqui uma linha do nosso final de olho até à linha da sobrancelha e sabemos que de aqui para baixo a sombra não pode ultrapassar. Portanto, vamos marcar com a sombra mais escura e vamos modelar só onde acaba o nosso olho, deixando a zona central completamente ao descoberto. Lá em casa, para não estarmos com os olhos fechados, encaixamos o pincel onde termina o nosso olho e em movimento limpa para-brisas fazemos de dentro para fora sem retirar. E agora vamos reforçar a linha de pestana com o nosso lápis castanho. Para darmos um bocadinho mais de evidência, eu vou colocar lápis também na raiz da pestana em baixo. Vou utilizar um lápis branco na linha de água. A ideia é não termos linhas muito marcadas. Para concluirmos, aplicamos uma máscara de pestanas e damos um toque na sobrancelha. Nas pestanas de baixo, na raiz também, vamos aplicar um bocadinho de máscara de pestanas. Penteamos a sobrancelha, sempre para cima. E vamos preencher as pequenas falhas que existem na nossa sobrancelha. Então vamos começar a fazer a prancha e fazer as retificações que tu me disseste, certo? Ok, então. Ou seja, o ombro tem que estar alinhado com o cotovelo, depois o glúteo ao subir tem que estar contraído e retificar aqui a zona das omoplatas. Uma prancha perfeita. Aqui todo o abdominal contraído. Caso a pessoa não aguente, pode baixar os joelhos, mas manter o glúteo apertado, a retificação das omoplatas e o abdominal sempre contraído. Se ela vir que não aguenta aqui, Baixa por uns segundos e volta a subir. aumentar a intensidade do exercício, sobe e desce. 10. Tendo em conta o tema de hoje, vou dar-vos a conhecer alguns dos suplementos da Prozis que, tomados diariamente, fazem uma grande diferença na nossa saúde. Vou começar aqui pelas cápsulas Multi-PRZ. Estas cápsulas são compostas por 21 vitaminas e minerais essenciais à nossa saúde e bem-estar. O recomendado é tomar 2 cápsulas por dia, uma de manhã e outra juntamente com uma das principais refeições.
Temos aqui também cápsulas de ômega 3. O ômega 3 é uma gordura especialmente benéfica à nossa saúde cardiovascular, mas não só. O ideal é tomar 3 cápsulas nas principais refeições. A glucosamina vai evitar dores articulares e evitar problemas futuros a este nível. Portanto, para quem pratica bastante desporto, a glucosamina é essencial. A Prozis recomenda tomar uma cápsula por dia ao acordar. As cápsulas de curcumina e vitamina D vão, no fundo, reforçar o nosso sistema imunitário. Funcionam como anti-inflamatório e são muito boas para a saúde intestinal. A Prozis recomenda uma cápsula por dia de manhã. Os frutos secos são snacks super saudáveis e ainda por cima saborosos. E não há razão nenhuma para comer mal entre as refeições. Porquê? Porque são fáceis de transportar e podem ser ingeridos em qualquer lugar. Para acrescentar, são alimentos ricos em fibra e proteína. Como já tenho vindo a referir, não há nada melhor que um batido de proteína whey para a recuperação dos nossos músculos. E como é que se prepara este batido? Com um scoop de proteína whey, juntamente com 300 ml de água. Contudo, esta proteína também pode ser adicionada a iogurtes, panquecas, papas de aveia, como vocês preferirem. Nestes casos, a preparação faz-se apenas com meio scoop. Para melhorar conscientemente a ativação do glúteo, passamos para um exercício de estabilização da cadeia posterior. Pode ser feito de várias formas. Neste caso, aquilo que eu vou exemplificar é uma ponte para glúteos, onde vamos pedir às pessoas que se deitem de barriga para cima, mantemos os calcanhares bem próximos do glúteo e as mãos à largura do corpo, para não fazer pressão contra o chão, ok? E a partir daqui, vamos ativamente contrair as nádegas uma contra a outra e subir a bacia do chão até alinharmos na diagonal, joelho, anca e ombro. Portanto, vai dar qualquer coisa como isto. Levantar, exatamente. E neste momento é quando nós estamos a contrair os nossos glúteos. Daqui temos vários métodos de progressão. O que é que podemos fazer? Ou ativamente, dinâmico. Claro. Trabalhamos aqui, sobe e desce. Se for muito difícil manter a dinâmica e a consciência da ativação, porque não está a ativar, também não tem problema. Ativa e fica em isometria. O exercício que vamos recomendar então de progressão mais difícil. Dificultar um bocadinho mais. É verdade. Vamos esticar a perna, ativação forte da coxa, mantemos o alinhamento e subimos a bacia do chão. E aqui qual é que é a questão? Temos um exercício de estabilização também, chamado core, mas para a cadeia posterior. Ok. Passemos então para as pizzas, que é algo que nós gostamos muito de comer, não é? Também é rápido, traz-nos algum prazer. Pronto, eu trago-vos aqui umas opções, que são os wraps, que podemos ter essa mesma sensação de finger food, mas podemos torná-la mais saudável. Com o quê? A maneira como a vamos rechear e depois vamos passar para aqueles pequenos snacks, sim, que nós estamos a fazer ao longo do dia, não é? Há uma coisa que nós gostamos muito quando comemos bolachas e batatas fritas, que é o ser crocante. O ser crocante é altamente viciante para o nosso cérebro. E então, que estão aqui representadas por estas bolachas, que estas até estão cheias de caramelo lá dentro, são ótimas. Mas, efetivamente, só muito de vez em quando não se devem realmente ingerir estes alimentos em grandes quantidades. E eu trago aqui algumas sugestões que nós até podemos fazer em casa, que é a fruta desidratada. A fruta desidratada é um modo de comermos algo crocante e realmente Vai desmatar também um bocadinho esse vício. exatamente, portanto, a fruta desidratada acaba por ficar mais dura, não é? Aqui neste caso temos framboesas, aqui temos os muffins de chocolate, os bolos de chocolate, e que o chocolate, quando consumido moderadamente, é um bom alimento, portanto não podemos esquecer disso. Mas aqui temos a junção do chocolate com gordura e com açúcares. E eu trago aqui uma sugestão que graficamente é muito parecido com os bolinhos de chocolate, que são biscoitos com farinha de alfarroba. Pode perfeitamente substituir essas bolachas, é uma maneira muito mais saudável de fazermos um pequeno snack ao longo do dia. Por fim, passemos para as sobremesas, não é? Também gostamos delas. Aqui temos uma... Aí temos um sobremesa de caramelo. Sim, um pudim de caramelo, que é mais rico em gordura, é mais rico em açúcar, mais uma vez, tem muitas calorias, não vai ser bom para o nosso organismo. Então, mas nós gostamos de comer, portanto temos que arranjar aqui uma solução. E aqui temos um iogurte, neste caso é até um iogurte de amêndoas, com fruta.
temos aqui umas amoras e canela. Pura e simplesmente isso, não precisamos de mais nada. Ou seja, há sempre uma opção mais saudável para tornar o nosso dia também mais saudável, não é? Exatamente, portanto, pequeníssimas mudanças que podemos fazer na nossa alimentação, tentar substituir algumas refeições mais calóricas por outras mais saudáveis e que às vezes é tão simples de fazê-lo. É realmente pararmos um bocadinho para pensar o que é que nós podemos modificar em pequenas coisas a nossa alimentação. Se calhar deliciosas igualmente. E não é? deliciosas e pronto, muito mais saudáveis, não é? Agora passamos para o ponto de glúteos. O que disseste para ter atenção é os calcanhares o mais junto possível dos glúteos. Exatamente, correto? para aumentar o ângulo de execução. Exatamente. Se quiséssemos apoiar a cabeça, então ter aqui uma toalha. Os braços um bocadinho ao lado do corpo, que é para não estar a fazer força com os braços, mas sim com o abdominal e em conjunto com os glúteos. E daqui Subir. projetamos Sempre sem esquecer o contração dos glúteos. Quem não aguentar o facto de estar a fazer o subir e o descer, Pode o facto ficar. de contrair, pode ficar estático, ou seja, Só isometria. isometria é isso. Se quisermos dificultar um bocadinho, podemos só levantar a parte da ponta do pé, que é o peso só nos calcanhares, que ainda dificulta já um bocadinho mais. sentes mais ativação ao nível do glúteo, correto? Mas se ainda quisermos dificultar muito mais isso, levantar uma perna, tendo consciência de contrair sempre os dois glúteos, mas acima de tudo vamos estar a contrair o glúteo com a perna que está apoiada no chão. Exatamente. Isto é fácil! Impecável. mais umas aulinhas. Agora só falta mais um. Com o nosso pó bronzeador, vamos modelar o nosso rosto, ou seja, vamos fazer com que as tuas linhas fiquem um pouco mais evidentes. Zonas altas, nós vamos colocar um pó bronzeador para escurecê-las. Agora faz isto. A zona por baixo do teu osso, primeiro vincamos e depois esbatemos para cima. Automaticamente também nos faz de blush. Aqui na pontinha do queixo e com um pincel mais pequenino vamos modelar a cana do nariz. E agora, nas zonas altas, vamos colocar então o pó mais clarinho. Aqui sobre o lábio e só um bocadinho no queixo. Sorri. Onde sai a bochecha, aplicamos ligeiramente um blush ao nosso rosto. Para conseguirmos um lábio mais preenchido, teremos sempre que utilizar um lip liner, ou seja, um contorno de lábios, ligeiramente um tom acima do nosso tom. É isso que nós vamos fazer. E trabalhamos por cima da nossa linha natural do lábio. Vamos preencher com um batom dentro da mesma tonalidade do lip liner e, por fim, só na zona do meio, colocar um bocadinho de gloss para dar um efeito pump. Para concluirmos o lábio, na zona central, para dar um efeito pump, vamos aplicar um gloss. Tânia, da mesma maneira que a alimentação provoca diferenças no nosso dia-a-dia, lá para casa vocês conseguem ver perfeitamente que a make-up também provoca bastante Diferença não é? no nosso dia-a-dia, na nossa imagem e automaticamente na nossa autoestima também. Realça a nossa beleza. Exatamente, é para isso que a maquilhagem serve. Portanto, apostem na make-up. Para terminarmos esta primeira sequência, então Voltamos temos o com mais agachamento. Lembras-te quais foram os requisitos que nós falámos na prancha? Foram Platas. 3 pontos, certo? O ombro, Glúteo apertado. o glúteo e as omoplatas Retraídas. Exatamente. Ok. E agora daqui, se vocês repararem, vais rodar ligeiramente e vais afastar um bocadinho mais os teus pés. Vais recuar ligeiramente a bacia, mas com o glúteo apertado. Ok. E agora, desta posição, provavelmente vocês aí em casa vão reconhecer se ela rodar as mãos para aqui, mantendo os ombros, os cotovelos fechados, e se encostar as mãos aos ombros, a partir daqui, isto é uma posição inicial de um exercício que as pessoas costumam fazer muitas vezes nos ginásios. Exatamente. Com carga. A ativação forte do abdominal, Exatamente. omoplatas retraídas, ombros longe das orelhas, referência, ok? O Apertado. joelho longe da bacia, portanto daí a ativação do glúteo para rodar, para neste caso para Exatamente. fazermos a retroversão da bacia. Ok. E a partir daqui eu tenho a minha posição final ou inicial de um agachamento. Eu baixo e subo e ativo o glúteo. Exatamente. O exercício intermédio,
surgiu neste caso para tornarmos Ativar. mais efetiva a ativação do glúteo. Hoje optamos só por incidir naqueles pontos que referimos inicialmente. Exatamente. Pesa a largura da bacia, o agachamento sem projetar os joelhos para a frente. Ter em também. consideração do joelho não passar a ponta do pé. como se diz. Exatamente, não deixar o joelho vir muito para a frente. Sentei lá atrás, peso Exatamente. essencialmente nos calcanhares para E nos favorecer a glúteos. ativação do glúteo. Exatamente. E daqui para cima. Apertei glúteo, apertei abdominal e retirei as omoplatas. E nós construímos a nossa progressão desde a prancha até ao agachamento Tudo sempre com a base de uma prancha. e olhando simplesmente. para os mesmos aspectos críticos. Estou na companhia da atriz Mafalda Teixeira, que mudou, não é recentemente, já foi há alguns anos, o seu estilo de vida para um estilo mais saudável, inclusive a sua alimentação. Mafalda, porquê esta mudança? Olha, essencialmente porque eu cheguei a uma altura da minha vida que estava assim naquelas fases mais complicadas de trabalho e muito cansada, com muita falta de energia e pensei assim, bem, eu acho que isto, sem dúvida, nós somos aquilo que comemos e eu acho que eu estou aqui com algumas carências, pronto. Então nessa altura decidi mudar um bocadinho para a alimentação macrobiótica, que é muito à base de cereais e etc. Depois comecei a sentir a falta da carne, pronto, porque eles aí são muito radicais em relação a isso. Mas atualmente sigo um misto de dietas alimentares, mas essencialmente com base na dieta do paleolítico. Então, no teu dia-a-dia, qual é a base da tua alimentação? São os cereais? No meu dia-a-dia, proteína animal, de preferência biológica, ovos, pelo menos um ovo tenho que comer diariamente, superalimentos, também gosto muito ao pequeno almoço, as algas também fazem parte da minha alimentação, fruta, sem dúvida, biológica também. E depois faço muita coisa em casa, faço tipo para o pequeno almoço, todas as semanas invento uma granola diferente, deixei de comer tudo o que é processado. O leite também deixei completamente. Dentro deste género mais saudável de alimentação, o que é que dá mais de prazer comer? Eu acho que são os legumes. Eu gosto de legumes de todas as formas. Adoro, gosto mesmo. E gosto muito de inventar. E cada vez mais as minhas experiências vão para snacks. Essencialmente snacks completamente saudáveis, com zero de açúcar, nada de glúten, principalmente para o Gabriel, porque ele vai para a escola, para o meu filho. Acho que é muito importante nós também, desde pequeninos, ensinarmos aos miúdos a comer desta maneira. Portanto, o meu projeto, o meu segundo bebê, chama-se Funny Cook. Será um projeto que vai aliar snacks saudáveis para crianças de uma forma pedagógica e de uma forma divertida, em que vão ser os miúdos que vão estar na cozinha a fazer as receitas para eles próprios depois também levarem para as suas escolas e darem aos pais também para levarem para o escritório. E quais é que foram as principais diferenças que notaste depois de adotar este estilo de vida mais saudável? Muito mais energia, comecei a dormir melhor, comecei a estar psicologicamente também um bocadinho mais tranquila. Em termos de resultados de análises clínicas, valores fantásticos. Em termos físicos, sinto-me muito melhor comigo mesma também. E que conselhos é que terias lá para casa sobre este tema da alimentação? Mas essencialmente acho que pode partir do princípio em as pessoas de começarem a ter uma preocupação do que é que comem. Perceber no rótulo das coisas que compram, quantidade de açúcares que pode ter e cortar radicalmente. E como é óbvio, insistir nos legumes, insistir nas saladas, nas sopas, na fruta e cortar radicalmente os refrigerantes, as coisas processadas, as batatas fritas. Mafalda, conta-nos lá, para além da alimentação, qual é que é o teu segredo? Vá, queremos saber. Olha, alimentação acima de tudo e exercício físico. Ok, Pesa a largura da bacia. alinhados com a anca. Ok, Depois a contração dos glúteos, certo. contração do abdominal Ótimo. e a retração das omoplatas. Ok. As mãozinhas. Podemos ter agora. as mãos cá em cima Exatamente. para o caso de ter ou halter ou barra. E agora, vá lá, podes fazer. Agora sou eu que comando. Oh, perfeito! E agora para onde é que eu tenho que ir? Deixar a Sara, bacia a ir. bacia ir para trás, o joelho nunca pode passar a ponta do pé. Então garantir o peso lá atrás nos calcanhares e estes três aspectos que nós focamos. Ok. Daqui desceu e daqui subiu. Olha, posso dizer, aprendes rápido. Isto é impecável. Eu a ensinar e ela aprende completamente rápido. Tal como o tema de hoje tem a ver com a alimentação e a influência que ela tem no nosso dia a dia, estas são pequenas Dicas que vão orientações. influenciar nos exercícios. Eu e o Rui, por hoje, damos como terminado o programa. Voltamos num próximo programa. Por isso, até à próxima. Tchau.
o objetivo é exercícios simples, por onde devo começar e que importância que esses exercícios e esses estímulos vão ter nos restantes exercícios. Eu vou apresentar aqui hoje algumas sugestões. Podemos substituir essas mesmas refeições de um modo mais saudável sem perdermos o prazer de comer. Vamos tentar perceber um ou outro produto, como é que nós vamos conseguir evidenciar cada ponto na nossa maquilhagem. Till salvation comes going nowhere. Till the sun goes dark, I feel it real. And I Tendo em conta o tema de hoje, vou dar-vos a conhecer alguns dos suplementos da Prozis que, tomados diariamente, fazem uma grande diferença na nossa saúde. Insistir nos legumes, insistir nas saladas, nas sopas, na fruta e cortar radicalmente os refrigerantes, as coisas processadas, as batatas fritas. It's a